Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Amém? Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados da maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Glória a Deus. Somente esses versículos. Nós temos muito mistério nessa palavra. Inclusive já fala aqui pelos mundos, né? Entendemos que os mundos pela palavra foram criados. Deus já estava lá atrás revelando para nós a extensão do universo, a grandeza que é da criação de Deus. Nós temos uma palavra aí muito forte. E quando nós entendemos isso, cada vez que a ciência cresce e nos revela algumas coisas, descobertas dela, ela está testificando para nós simplesmente o poder e a grandeza de Deus. Algumas a forma que Deus fez, que Deus criou, mas ela só consegue explicar e mostrar para a gente o que Deus fez. Que Deus é maravilhoso. Não tem como minha esposa já disse, eu já disse aqui, eu nunca vi uma explosão criar nada, a não ser ela destruir. A explosão normalmente ela destrói, a não ser que ela seja muito bem moldada, arquitetada, estruturada por uma mente muito inteligente para planejar de que forma que aquela explosão construa ao invés de destruir. Mas normalmente ela ainda constrói com destruição. Aí ela vai modelar alguma coisa com destruição, mas tem que ser uma mente muito brilhante. Então, até se fosse isso, o Big Bang seria uma articulação de Deus muito gloriosa para gerar o que gerou hoje. Então nós sabemos, não tem como, uma mente inteligente, uma mente pensante, ela reconhece que existe um Criador, que existe um Deus acima de tudo, que alguém perfeito fez isso. Não é possível. Se nós, seres humanos, limitados, falhos, e usamos 10% do nosso entendimento, conseguimos criar coisas tão grandiosas, quanto mais Deus. Então, precisamos entender com a nossa mente que tudo que existe foi criado por Deus. E esse é o inteligente. O inteligente avalia as coisas, avalia as situações. E quando você avalia as situações, você avalia as coisas, você fala assim, peraí, não é dessa forma, existe algo maior. Existe um poder maior. E quando você pensa nisso, você está no princípio, você está no começo da sabedoria. Que o começo da sabedoria é você entender que você é muito pequeno perto do que foi criado, que você é muito frágil diante de tantas coisas, que nós somos insignificantes diante do universo, diante da natureza. Ela é gigantesca, ela é geniosa, ela é maravilhosa. Então quando reconhecemos isso, nós entendemos, não existe algo maior, existe um Deus. Eu posso não saber quem que é, eu posso não conhecê-lo, mas a mente inteligente, ela sabe que existe alguém com um Criador. E ela, por ser inteligente, fala, se existe um Criador, eu preciso conhecê-lo, porque eu preciso andar de acordo às regras. Existem leis físicas, eu não posso jogar algo para cima e ficar de baixo, porque vai voltar na minha cabeça. Então o inteligente não vai fazer isso, porque sabe que vai ter uma consequência. Então o inteligente, ele pensa assim, não, peraí, existe um Deus, eu não vou arriscar fazer o contrário, desagradar. Eu preciso conhecer para saber como funciona. Aí quando você começa a procurar saber que Deus é esse, Deus, se o Deus for esse, ele tem que andar assim, se o Deus for aquele, e nessa procura você, pela inteligência, você começa a ter uma sabedoria, realmente, a palavra mais coerente, a que bate mais certo, a que tem se cumprido, a que tem mais fundamentos, a que é mais coerente com o caráter de quem pode ter feito isso, é essa aqui, é ela que te apresenta Deus. E quando você começa a estudar ela, você fala assim, mas peraí, realmente, está falando que ele fez isso, fez aquilo, está falando que ele é assim, está falando que ele quer assado. Então o inteligente já começa a se tornar sábio, a sabedoria mostra para ele que existe um Criador, que ele precisa seguir quem é esse Criador, que ele precisa seguir esses mandamentos, porque ele corre o risco. Eu sou inteligente, eu não vou correr o risco de cair no abismo. Se estão falando para mim que existe um abismo, eu posso não acreditar nele, porque eu não vi ele ainda. Mas eu não posso sair acelerado em direção àquele lugar, como se, não existe nada, não, é mentira dos outros. Eu preciso ser prudente. Se eu sou inteligente, eu vou tomar cuidado, porque se existir um abismo, o risco é muito grande. Se eu cair nele, eu vou morrer. Então, se eu sou inteligente, eu não vou sair correndo, eu vou sair andando, tomando cuidado. Então, a pessoa sábia, a inteligente, ela não arrisca.
Ó, se Deus existe e essa é a palavra dele, eu preciso estar de acordo, porque se eu ando ao contrário, a consequência, o castigo, o problema que isso pode me gerar é tão grande que não vale a pena. O que é que eu preciso sacrificar para seguir, agradar esse Deus, se ele existir? Isso, isso e isso. Aí ele pesa na balança, peraí. Aí está pedindo para mim não beber, não usar droga, não mexer com coisa errada, não mexer com adultério, não mexer com fornicação, não mexer com as coisas erradas. Peraí, isso aqui, sem Deus, uma sociedade precisa para existir. Todo mundo tinha que fazer isso aqui. Então, se eu seguir esses princípios aqui, eu não estou fazendo nada excepcional. Estou fazendo nada diferente demais, estou fazendo o que é certo. Então, se eu fizer o que é certo, abrir mão de besteiras, virar noite de sono, de ficar com alucinógenos, se eu abrir mão disso, eu estou alinhado com a palavra dele. E eu vou ter que sacrificar muito pouco, que é fazer o que é certo. Isso não é sacrifício, isso é até prazeroso, como nós falamos no culto passado. Traz recompensa para a gente. Então o inteligente vai falar assim, eu prefiro abrir mão dessas coisas passageiras, dessas vaidades, para não correr o risco do teu castigo, que é muito pesado. Então só o ignorante é que abre mão de acreditar na existência de um Deus e não acreditar no poder da sua palavra. E esse, infelizmente, que é ignorante, que é burro, ele acaba trazendo sobre si o castigo e caindo no abismo, porque não foi prudente. Agora nós, graças a Deus, ouvimos a voz, acreditamos e fugimos do que pode ser um fim terrível. Nós não estamos lá para ver, mas nós acreditamos na palavra de Deus, que ela fala para nós que é verdade. E as consequências nós pesamos na balança, o Espírito mostrou para nós. Nos fez enxergar, nos fez entender. Que o enxergar com os olhos espirituais é entender o que acontece. Entender o propósito da vida, entender o propósito da palavra, entender o amor de Deus, entender a grandeza de Deus, entender o que eles estão fazendo lá fora. O caminho errado que muitos têm seguido, o entendimento do Espírito é que nos faz enxergar um caminho melhor e tomar decisões melhores. Então aqui está dizendo, a palavra está dizendo para nós que a fé é o firme fundamento, é a base sólida, é aonde nós podemos construir, colocar algo pesado, colocar algo importante, colocar algo ou construir algo grandioso. Qual a vida que você quer construir? Ela é pequena? Ela é básica? Ela é simples? Ela é grandiosa? Nós não podemos colocar qualquer coisa em qualquer lugar. Aqui é madeira, se eu colocar algo muito pesado vai quebrar. Eu não posso colocar algo muito pesado em cima do banco, pode quebrar. Eu preciso colocar, se é algo pesado, se é algo forte, se é algo consistente, eu preciso colocar num lugar firme, num lugar sólido. Então por isso tem coisa que você coloca no chão firme. E se a cerâmica não estiver boa, ela estiver oca, ela quebra. Então a base tem que ser firme. Então se nós queremos construir algo eterno, algo que não se acabe, algo que não passe, se nós queremos construir uma família firme, uma família sólida, um relacionamento, um casamento, um namoro sólido, verdadeiro, que tem propósito, que tem futuro, que vai além, que vai suportar as tempestades, as situações, nós temos que colocar isso em algo firme. E a Bíblia fala para nós que essa é a rocha firme, a palavra de Deus é o fundamento firme. O que você construir em cima desses mandamentos vai permanecer, vai durar, Deus vai honrar, Deus vai sustentar. A nossa obediência aqui traz bênção porque a palavra se cumpre. Se nós obedecemos, ela tem que se cumprir porque o Deus que prometeu é fiel. Então a fé é onde você, é esse firme fundamento, essa firme base onde você está construindo os seus sonhos em Deus. Por que estamos aqui? Porque nós acreditamos que aqui é o caminho certo, nós acreditamos que aqui nós temos um propósito, nós ouvimos uma palavra que tem um propósito verdadeiro, nós acreditamos que Jesus é verdadeiro, que Ele existiu na terra, a história nos prova isso, a história humana nos mostra a existência de Jesus, aqui só está escrito separado o que Ele fez, mas outros livros de outras histórias, historiadores comprovam a existência de Jesus, a caminhada de Jesus, os feitos de Jesus. Então em cima dessa base da existência dele, do poder dele, que nós estamos construindo a nossa vida, as nossas decisões daqui para frente. Tudo que eu faço alinhado com o que Jesus ensinou, porque eu acredito que o que ele fez é verdadeiro, o que ele falou é de verdade, o que ele falou vai se cumprir,
Então eu estou amparado, eu estou sustentado, tudo que eu estou fazendo, eu estou colocando em cima do que ele falou para mim. É como você chama um técnico para resolver alguma coisa na sua casa, ou para resolver um computador, ou para te dar uma direção, ou você chama um advogado, ou você chama um médico. Você vai no médico e fala para ele: médico, eu estou com essa situação, eu preciso de uma solução. Aí o médico te fala: faça isso, assim, assado, tome de 3 horas. Aí você vai lá e fala: não acredito em você. Você não é ninguém para mim. Eu vou fazer do jeito que eu quero. Ninguém faz isso. Por quê? Você sabe que o médico é formado, é estudado, é conhecedor do que ele está falando. Então você leva a sério os ensinamentos, o que ele te falou. E você segue os passos para que você seja sarado. Para que você seja curado. Para que você segue a direção do advogado, toma todos os passos certinhos, porque alguém te orientou como resolver os problemas que você está com ele. Então, quando você acredita na palavra do advogado, você segue. Quando você não acredita, você faz do seu jeito. Só que quando você faz do seu jeito, a coisa não termina do jeito que era para terminar. Porque você não seguiu o manual. Você quis usar o equipamento do seu jeito e estragou ele, estragou sua vida. Perdeu o propósito. Então, com Jesus é a mesma coisa. Se você quer salvar a sua vida, se você quer salvar a sua família, se você quer viver uma vida com propósito, se você quer ter uma realização, se quer ter paz de espírito, você quer se sentir forte em Deus, você quer ter consciência, certeza de para onde você vai quando essa vida acabar, você precisa seguir a direção do médico dos médicos, a direção do advogado diante de Deus. E ele fez isso para nós, ele deixou isso para nós. Mas só vai seguir quem acreditar. Só vai pôr em ordem quem praticar, quem crer que a palavra dele é verdadeira. Porque aquele que achar que não, isso não é advogado não, vai tentar pelejar suas próprias causas. E sozinho, sem ter o conhecimento pleno da lei, das articulações do inimigo, corre grandes riscos, para não falar certeiro, perder a causa. Agora, com esse advogado, a gente não perde a causa diante de Deus, porque é Ele quem nos justifica diante do Pai. Com esse médico, seguir na direção desse médico, às vezes vai demorar. Porque tem cura que demora. Tem enfermidade que vai demorar o passo, vai ter um processo. É um medicamento que você tem que seguir certinho. Se você tomar um antibiótico errado, aquele antibiótico já não funciona mais. Agora você vai ter que tomar um mais forte. Tem gente que não leva a sério o ensinamento, a direção do médico, e toma um antibiótico de forma errada, do jeito dele, faz do jeito dele. Agora ele vai ter que pagar um preço mais caro. Agora ele vai sofrer mais, vai ficar 40 anos no exército. Era para ser uma caminhada de 40 dias, vira 40 anos, porque não seguiu a receita do médico dos médicos. Então nós precisamos crer, confiar, acreditar que é verdadeiro, que é de verdade, que a palavra está certa, que a direção dele é o melhor para nós. Porque se nós não acreditarmos que é o melhor para nós, nós não fazemos, nós não obedecemos. Se nós não tomarmos uma decisão firme, eu preciso... Tem gente lá fora que toma remédio com cachaça. Anula o efeito da maioria dos remédios. Não vai sarar. Então, se você faz da forma errada, você pode criar um problema maior. Agora, quando você segue a forma certinha, dá certinho. Então, por isso, nós precisamos crer na palavra de Deus, que ela é verdade, para seguir o que ela fala, colocar em prática o que ela fala, porque quando nós cremos, nós construímos uma base para tudo aquilo que nós vamos fazer. Tudo que você for construir na sua vida, um relacionamento, uma vida profissional, uma vida sentimental, tem que ser amparado por ela, na base dela, no que ela falou que é bom, no que ela falou que é certo, no que ela orientou você a fazer. Se você segue essa base, por mais que pareça diferente, pareça que não está dando, pareça que seja difícil, tudo que é bom dá trabalho. Tudo que é forte leva mais tempo para ser construído, mais tempo para ser estruturado, exige mais gastos, renúncias. Vai construir um prédio, tem que gastar, se não gastar, desaba. Se não fizer bem feito, se não esperar o tempo da coragem do concreto, a laje desaba. Então a nossa vida com Deus é assim. Se você não esperar o tempo de Deus, se você não aceitar o processo de Deus, se você não aceitar o tratamento de Deus, se você não seguir o passo a passo de Deus, pode desabar tudo que está construindo. E por isso que muita gente sofre. Está lá no relacionamento, acha que está feliz, agora está bem, de repente... Como assim, Senhor? A base lá atrás foi errada.
Já vi muito relacionamento pessoal acabar em separação, aí você vai conversar com a pessoa, não, porque lá atrás a gente começou com a vida sexual antes de casar, a gente estava na igreja assim assado, ele fazia assim, ela fazia assado. Eu falei, gente, constrói certo, começa certo. Se um prédio, quando ele for começar a construir, se a base, os primeiros pilares, tiver 1 centímetro, ou meio, 1 centímetro fora de prumo, e ele for crescendo naquela direção, ele não vai ficar reto. Então tem que começar certo para ele continuar certo e acabar certo. Então tem que fazer de acordo com a palavra de Deus, tem que crer que é o melhor. Porque quando você crê que é o melhor, as pessoas podem te chamar para outra coisa, falam, não, eu vou para a igreja. As pessoas podem te propor outra coisa, falam, não agrada a Deus, eu não quero. E você tira da sua vida tudo que desagrada a Deus. Você só aceita na sua vida o que está de acordo com a palavra, porque você acredita nela. E você constrói nela a sua confiança. Você constrói nela a sua vida. E você começa a renunciar aquilo que não casa nela, que não combina. Igual nós já falamos, vou construir uma casa rústica, aí eu vou pôr um móvel chique, eu tenho que pôr móveis rústicos. Não combina. Então tem coisa que não combina com a fé cristã. Tem coisa que não combina com a vida com Deus. E tem que ser tirada. E aí nós começamos a limpeza. E aí o Espírito Santo começa a limpar da nossa casa. Tirar da nossa vida aquilo que não agrada a Deus. Quando nós acreditamos nele, na palavra dele, e buscamos dele a receita para viver o que ele tem para nós. Aí ele começa a falar, isso não serve, isso não dá. E ao invés de discutir com o médico, não médico, mas tomar de 3 horas é muito. Não médico, eu vou ter que acordar 3 horas da manhã para tomar remédio. Tem gente que quer discutir. Não vou tomar 3 horas, não, vou tomar 6. Porque eu já acordei. Só que não vai funcionar. Vai dar errado. A direção do médico. Não, mas não precisa disso não, não precisa disso tudo não. É só 7 dias, para quê? 3 dias já resolveu. Aí a pessoa toma um medicamento 3 dias, para... Aí daí a pouco a gripe, por exemplo, volta mais forte porque não terminou de curar, porque precisava de 7 dias para poder limpar o organismo, fortalecer o organismo. E agora vai ter que tomar remédios mais fortes, vai ficar mais tempo por ver uma gripe maior, um problema maior. Porque não seguiu o tempo, não aceitou a palavra do médico. Então nós precisamos primeiro crer que essa palavra é verdadeira, para a gente começar a decidir fazer segundo ela. E aí os resultados vão começar a acontecer. As coisas boas, a recuperação vai começar a acontecer quando a gente põe em prática. Mas para isso precisa crer, apoiar, né? Apoiar as nossas decisões, construir os nossos sonhos, colocar tudo que nós temos diante do altar, diante dos pés de Deus. O que você quer? Apresente a Deus em oração. Ore e peça a Deus, Deus me mostra, me revela, é assim que eu faço, é assim que eu sigo, é isso que o Senhor tem, é isso que o Senhor quer para mim. Coloque isso na base de Deus, né? Apoie em Deus e espere o tempo de Deus, a resposta de Deus, né? Porque muitas das vezes vai demorar um tempo, porque Deus, às vezes você quer fazer alguma coisa, pergunta para Deus, e Deus demora a responder, porque Ele quer saber se você realmente quer a opinião dele, ou você está só perguntando como retórica. Então Deus quer saber, você quer a mesma opinião? Então espera aí que eu te dou. Não, mas está demorando demais, então você não quer minha opinião, se você quiser você espera. Aí você espera e fala, beleza, você esperou? Agora é assim, ó, faça assim, aí Ele te dá. Mas primeiro você tem que mostrar para Ele que você quer Ele, que você não quer negociar, que você não quer... Porque muita gente vem numa campanha, aí vem um dia que é a bênção, tem pessoa que vem no culto num dia que a bênção não recebeu, vai embora. Aí Deus fala, vai, pode ir. Agora se você quer caminhar, se você quer voltar, se você quer ficar, aí eu vou mudar a sua história. Aí eu vou te responder, aí eu vou fazer, aí eu vou me apresentar. Você quer me conhecer? Eu vou me apresentar a você. Mas só para aqueles que perseveram nele. Então por isso precisa da nossa perseverança em Deus. Então a fé é essa base, essa razão, esse argumento forte que te sustenta em escolher Deus. A fé é esse sentimento que te faz querer mais de Deus, querer estar perto, se envolver com as coisas de Deus. A fé é o conjunto dessas coisas, dessas situações que nós vivemos e esperamos em Deus. Então,
Então a nossa fé, ela é construída a partir disso, a partir de acreditarmos. E é como a gente fala assim, quais são os motivos que você tem para acreditar em Deus? Qual a razão da sua fé? O que você viveu até hoje? O que você passou até hoje? O que você experimentou até hoje na caminhada com Deus, na vida cristã? Quais os momentos de luta e dificuldade que você teve, que você orou e que Deus apresentou? Você precisa pensar nisso, estar sempre lembrando disso, principalmente nas provas, para que você encontre ali o sustento, a força, para continuar acreditando. Porque às vezes Deus não vai fazer agora, mas Ele fez lá atrás, e eu preciso desse motivo para continuar. Eu já passei várias situações que Deus não me respondia, eu falei, Deus, o que... Aí vinha aquele pensamento, será que Deus existe? O diabo soprando, eu falei, claro que existe, lá atrás Ele já fez tantas coisas, Deus fez isso para mim, Deus fez aquilo para mim, aquele dia Deus respondeu, e fui pensando, e meu coração se aqueceu. E aí eu falei como Jó, se Deus não fizer, continua sendo Deus. Deus, se não fizer agora, continua sendo Deus. E teve situações que Ele não fez, mas eu não desanimei, eu não parei, eu continuei. Aí teve situação que Ele se demorou, aí Ele fez, porque é no tempo dele, é do jeito dele, é no processo, propósito dele. Mas quem me sustentou ali naquele momento de silêncio do professor foi a experiência que eu já tive com ele em sala de aula. Foi o conhecimento que ele já me passou. Então nós precisamos disso, porque esse conjunto das coisas que você passou até hoje diante de Deus é que vai te ajudar a suportar as que hão de vir. Você terá vitórias maiores na sua vida em nome de Jesus. Só que vitórias maiores vêm com desafios maiores. Para subir na vida precisa ou escalar ou ir pelos degraus. Não existe elevador na vida. O elevador é do diabo e ele trava, ele cai, ele despenca. Não é de Deus. Ele te leva em outro lugar, ele não para onde Deus tem para você. Então não tente chegar rápido. Chegue firme, chegue bem. Muita gente morre porque está tentando chegar rápido demais no lugar. Aí bate na estrada. Cria situações que põem em perigo a família dele e dos outros. Não aceite isso sobre a sua vida. Creia que a palavra de Deus é o melhor para você. Eu bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito. E quando você crê nisso, você continua Deus fazendo ou não fazendo o que você quer. Porque você entende que não é o que você é, é o que Ele quer para você. É o que Ele tem para a sua vida. Então nós precisamos ter essa base dessa experiência. Porque é ela que gera em nós confiança para suportar os dias maus, esperança para vencermos o maligno, vencermos os dias difíceis. E a palavra fé, ela vem de emuná, da palavra grega emuná. E ela está intrínseca, não em simplesmente acreditar. Não é simplesmente, eu acredito. É se agarrar a esse sentimento. Fé é acreditar de forma como se você estivesse afogando. Você está afogando, você está morrendo, a vida sua está dando errado, as coisas não estão do jeito que você quer, você não sabe o que fazer, você está quase morrendo, a depressão está tomando, e aí de repente a pessoa vê um tronco. Eu estou afogando no rio, as águas, aí eu vejo um tronco, eu me agarro naquele tronco como se minha vida dependesse dele, e ela depende dele, porque se eu soltar eu morro. Eu não estou no meu ambiente, eu não estou no meu lugar seguro. A minha vida está agitada, a minha vida está bagunçada, é muito problema, muita luta, muita confusão. O que eu faço? Eu não sei, não vem um pensamento, não vem uma direção. Mas eu vejo a palavra de Deus e me agarro a ela. Todas as coisas eu posso daquele que me fortalece. Sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Aquele que está comigo é maior. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Aí você se agarra naquele tronco e nada te tira, nada te solta. Você bate, as lutas continuam te levando. A dificuldade continua vindo. Mas você não solta aquela palavra, você não solta aquele tronco, porque você sabe que se você soltar esse tronco, você afoga. Você morre. Muitas das vezes na vida é assim. A pessoa perdeu um filho, perdeu um amigo, perdeu um parente, perdeu tudo. Mas o tronco está lá. Se agarrar no tronco, vai chegar a águas tranquilas e vai conseguir chegar à margem e vai conseguir sobreviver. Então, emunar a fé da origem da palavra de Deus é essa, de se agarrar como se sua vida dependesse daquilo.
Então vai fazer alguma coisa, vai caminhar, vai levantar, se agarre na palavra de Deus, se agarre na experiência, se agarre nos testemunhos. Fulano falou que ele vivia lá no passado assim assado, pediu a Deus e Deus fez. Então esse Deus que respondeu, ele pode me responder também. Se agarre na palavra. Daniel foi lançado nas covas dos leões, Deus fechou a boca do leão, não deixou ele comer, não deixou os leões comerem ele. Se agarre à palavra de Deus para conseguir fazer as coisas, para poder suportar, vencer. Muitas pessoas às vezes estão com depressão, e a gente explica para elas o seguinte: a depressão é uma dor profunda, é algo absurdo, que só a pessoa sabe o que ela está passando. E não há, de certa forma, uma cura. Para ela vencer a depressão é como o espinho de Paulo, não vai sair, vai ficar ali. Ela precisa se agarrar de algo para suportar, para vencer, para sufocar. Ela precisa de algo maior, mais alto, para abafar aquele grilo, aquele gritozinho, aquela perturbação. Já viu quando seu vizinho está com aquela perturbação, aquele som terrível ali? Aí você põe uma musiquinha tranquila dentro de casa para você ouvir. A sua música dentro de casa não abafa o som do vizinho? Então nós precisamos pôr a palavra de Deus mais alta perto de nós, para que ela abafe a voz do maligno, para que ela abafe, né? Então a gente ensina isso para as pessoas. Precisa se encher de Deus, da palavra, se agarrar nela, acreditar nela, para que você vença a depressão, para que você vença o desânimo. Eu não quero. Ontem dia levando de manhã cedo ali. Nossa Deus, não é nesse frio não, Berto. Não quero, não posso, Deus, eu preciso ir, eu tenho que ir. Eu tenho que trazer as coisas para dentro de casa, eu tenho que sustentar a minha família, eu tenho um compromisso com o pessoal do serviço. Aí você se agarra nesses versos, meu irmão, você também no frio bravo de manhã, né? Eu falo, não, eu preciso ir. O irmão Vantes é na volta. Na volta ele deve pegar o frio bravo. Então nós precisamos agarrar em alguma coisa. E na nossa vida, para a gente vencer, nós precisamos agarrar na palavra de Deus. Porque os desafios são muitos, as renúncias são muitas, as lutas são muitas, as coisas que se levantam, as dificuldades dessa vida são muitas. Essa vida é quase que construída de tristezas e dor. Nós temos momentos passageiros de alegria que são para não nos deixar desistir, que são para renovar o nosso ânimo para a gente continuar. Mas se você analisar a vida direitinho, é muita aflição, é muito problema. Você desanima, você desiste, você quer sair fora logo dela. Então você tem que pegar com Deus, com a palavra, para que ela enche o teu espírito de vontade de viver. Porque quando você lê essa palavra, o Espírito Santo encontra espaço dentro do seu coração, ele renova dentro de você a vontade de viver, a alegria de estar vivo, a alegria de caminhar, de fazer as coisas, de levantar. É o Espírito Santo que faz isso em nós. E a Bíblia já começa dizendo que a fé é dom de Deus. Ele deu a cada um de nós uma pequena porção de fé, para que essa fé nos leve em direção a Ele. Para que essa fé dentro de nós, essa sementinha, lembre a gente que precisa buscar algo, que precisa fazer algo, que é buscar estar perto de Deus, é seguir Deus. E esse buraco que existe, essa sementinha é um buraco dentro de nós que só é preenchido por Deus, pelo Espírito Santo. Na hora que você encontra Ele, você sente algo dentro de você que muda, algo diferente que começa a te levar para frente, a te fazer de novo acreditar, a te fazer de novo a confiar. E a fé nasce, como nós já falamos no grupo passado, ela cresce dentro de nós através do Espírito. Mas para ela crescer, nós precisamos cercá-la para que o mundo não sufoque essa semente. Não vai dar certo, você não vai ser ninguém na vida, ninguém conseguiu fazer isso, há um monte de palavra maldita, você não vai dar em nada, você não pode. Então, para que o mundo não sufoque essa semente de fé que Deus plantou, você precisa proteger, você precisa escolher acreditar em Deus, não no que os outros falaram, não nas palavras malditas que lançaram sobre a sua vida. Só que só proteger ela não adianta, ela precisa ser alimentada. Se você não colocar combustível na lâmpada, ela apaga. A fé é uma chama dentro de nós, que se você colocar, já viu o fogo, quando você coloca madeira ele não cresce? Mas se você não colocar nada ele apaga, porque perde combustível.
Por isso que a palavra de Deus fala para manter a chama acesa, a chama do altar de Deus, do nosso coração, um altar. Tem uma chama lá dentro que o Espírito Santo colocou. E nós precisamos manter essa chama acesa. E como é que você acende, mantém essa chama acesa? Você precisa alimentar ela. E como é que você alimenta ela? Você alimenta ela com leitura da palavra, ouvindo músicas que te lembram do poder, da grandeza de Deus. Músicas que falam, não só música cristã, música, porque tem muita cristã aí que só fala do homem. É músicas que falam de Deus, que levam a você a lembrar do poder, da grandeza, do que Deus fez por você, do que Deus é. Aí, na hora que você vai ouvindo isso, do que Deus fez no passado, você vai lendo as histórias que Deus fez no passado, você vai lembrando dos testemunhos das pessoas que conseguiram casa, cura, transformação, restauração, libertação. Na hora que você vai ouvindo isso, você vai pensando assim, não vai dar certo, funcionou com fulano, vai funcionar comigo. Não, mas fulano acreditou, deu certo. Não, a palavra fala isso, e aquilo vai... Quando você vem no culto, e a palavra fala com você, mexe com você, você não sai daqui bem, você não sai daqui querendo sair gritando para o mundo, falando de Jesus, falando que está bem, você não sai daqui fortalecido, alimentado, porque você foi alimentado pelo Espírito Santo através da palavra. Aí a fé dentro do seu coração se sentiu turbinada, se sentiu cheia, com testemunho dos irmãos Deus que foi liberto do câncer, liberto de outras enfermidades. Aquilo te fez acreditar de novo. Então é assim que a nossa fé é alimentada. Você precisa... O responsável por cuidar dessa chama, o responsável por cuidar dessa fé e alimentar essa fé dentro de você, é sua. Não é do Espírito Santo, é você. Somos nós que temos que cuidar dela. Somos nós que temos que alimentar ela. O Espírito Santo não vai ler essa palavra para mim. Eu vou ter que ler. Ou eu vou ter que ir numa igreja, num lugar, ou em alguém que leia essa palavra onde está sendo falada para ouvir ela. Se eu não me posicionar, se eu não tomar a atitude de fazer... Se eu não fechar a porta para essas músicas malditas e colocar músicas que me levam a pensar no alto, nas coisas boas, nas coisas santas, nas coisas certas, elas vão abafar a fé no meu coração. Se eu fico assistindo jornal, só notícia ruim, aquilo tira a alegria da minha vida, aquilo tira a confiança nas pessoas, aquilo me faz vontade de afastar de todo mundo, me isolar na montanha. Na cidade grande está difícil, nos bairros está difícil, você só vê coisa ruim. Aquilo mata. Você não quer confiar em mais ninguém, você não dá crédito para mais ninguém. Se bateu no seu portão, você gela. Meu Deus, quem será? Será que é o golpista da Selig? O golpista da Copasa? Será que é um golpista usando o nome da prefeitura? Será que é um golpista vestido de polícia civil? Porque já tiveram. Aí você vive uma vida aflita, oprimida, uma vida complicada. Agora, quando você crê que maior é Deus em você, que guarda a sua casa, que protege a sua família, se você olhar o que acontece, você não quer deixar o filho para a aula. Agora, quando você confia que é Deus que está guardando, você faz a sua parte. E você descansa porque sabe que o resto é com Deus. Não tem como eu fazer mais nada, Senhor. Então agora está em tuas mãos. Eu sei que o Senhor cuida melhor do que eu. Então o seu coração descansa. E a coisa dá certo. Se você se enche de notícia ruim, você se abala, você se abate. Agora, se você se enche de fé, de confiança, se alguém aparece te pedindo um copo de água, você tem coragem de dar. Porque você não está... Você está preparado, porque se o mal vier, mas você sabe que o mal não vai ter liberdade na sua casa. Então você ajuda. Você ajuda o próximo, você consegue amar o próximo, porque sua fé está em Deus. Em Hebreus 10:38 vai dizer que o justo viverá pela fé. Se você não acreditar em Deus, se você não firmar o seu coração em Deus, se você não construir essa base sólida para as suas decisões, você vai tomar decisões erradas. Você vai aceitar propostas que não é de Deus. Muitos aí aceitaram e estão presos. Muitos aceitaram e estão com a vida destruída. Foram defamados, envergonhados, confundidos. Agora, quando você vive pelo que você crê, né, a palavra de Deus vai até dizer que nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Então, quando você vive pelo que você acredita, não é qualquer situação que te tira do foco, não é qualquer problema que te tira diante de Deus.
Não é qualquer oração não respondida que te faz desacreditar. Tem gente que larga a igreja e volta para o mundo porque não foi do jeito que ele queria. Não teve fé em Deus, ele não construiu uma fé em Deus. Quando a fé está firmada em Deus, não é o que ele vai fazer por mim, é o que ele já fez. É o que ele já fez que me sustenta, não é o que ele vai fazer. Se daqui para frente ele não fizer mais nada. Eu sofri um afogamento lá atrás, fui parada cardíaca dentro d'água. Eu estou aqui dentro hoje, não sei quando, eu tenho que parar para calcular quantos anos eu vivi depois daquilo. Casei, tenho uma filha linda, vi meu filho me formando na polícia, pelo que Deus fez por mim lá atrás. De vez em quando eu choro, falo assim, Deus, não, eu estou tentando, esforçando tanto para conquistar isso, fazer aquilo, eu não consigo, para crescer naquilo, eu não consigo crescer. Aí o Espírito Santo me lembra. Você lembra daquele dia? Eu falei, lembro, Senhor, obrigado, Deus. Por mim, se eu não tivesse mais nem um dia hoje, eu morreria como o homem mais feliz da face da terra, pelo que Deus já me deu de lá até aqui, pelo que eu já construiu na minha vida, pelo que já me deu condição de construir. Quando você tem gratidão no seu coração, gratidão é um dos fundamentos da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque você nem busca a Deus. Então nós precisamos da fé, é ela que nos faz acreditar que Deus vai realizar. Mas a gratidão é a base da fé. Quem não é grato não consegue ter fé em Deus, porque nem reconhece que foi Deus que fez. Foi na força do meu braço, foi porque eu me esforcei muito, foi porque eu me dediquei, foi sorte, foi coincidência, foi fulano de tal que me ajudou. Ele só fez porque Deus colocou no coração dele. E ele só fez porque você estava vivo, porque Deus te deu mais um dia. Quando você é grato a Deus, quando você entende que a sua vida hoje, quem tem garantias que vai acordar amanhã? Nenhum de nós tem. Mas todos aqui têm fé que vai acordar amanhã, não tem? Ninguém tem fé que vai morrer aqui amanhã, tem? Não tem. Você tem fé que vai acordar. Você nem pensou na morte. Você vai acordar. E vai acordar em nome de Jesus, lembrando essa palavra. E sendo grato a Deus pelo seu dia, pelo seu momento, pela sua oportunidade, pela sua casa, pelos seus filhos, por tudo na vida. E essa gratidão e reconhecimento que é dele, o homem não tem nada se do alto não vier. E essa gratidão é a base da sua fé em Deus. E a sua fé em Deus vai te levar a conquistar grandes coisas. Mas trabalhe essa base da gratidão. Aí ela vai trazer a confiança, porque a gratidão pelo que ele fez te faz lembrar e acreditar e confiar no que ele vai fazer. Acreditar no poder que ele tem para fazer. Amém? Então o nosso tempo está acabando. Muitos infelizmente têm dificuldade de acreditar na palavra de Deus. Mas nós temos facilidade de acreditar num site. Você não vai lá e compra uma coisa no site, faz uma encomenda no site, e você não acredita que vai chegar na sua casa? Pois é, a fé, a nossa oração é a nossa encomenda com Deus. O que Cristo fez é o crédito para a gente comprar. Então, se nós temos facilidade de acreditar que eu comprei pelo celular algo vai chegar na minha casa, qual a dificuldade de acreditar que eu pedi ao Deus que fez os céus e a terra, que falou que está presente, que ouve a minha oração? Ele criou tudo, não foi só um site, ele criou tudo que existe. Nós temos dificuldade de acreditar que ele prometeu e ele é fiel para cumprir. Então creia em Deus. Assim como você confia nas coisas terrenas, que são passageiras, são frágeis, confie mais em Deus. Creia que as suas orações têm poder. Creia que a fé tem poder. Creia que essa palavra é verdadeira. Vive essa palavra, aí você vai ver os resultados. Você vai colher os resultados dessa palavra. Amém? Essa é a palavra de Deus ao nosso coração nesta noite. Fortaleça a sua fé. Se agarre à palavra de Deus, à presença de Deus, aos mandamentos de Deus. Segure nisso com todas as suas forças. Não solte. Mesmo se pessoas falarem para você, solta que eu vou te ajudar, solta que vai dar certo. Não solta. Ela é a garantia que você vai vencer. É a palavra de Deus. É a garantia que vai dar certo. Amém?
Pai amado e querido, nesta noite te agradecemos pela Tua palavra que veio mais uma vez de encontro ao nosso coração, fortalecendo a nossa fé, nos lembrando da responsabilidade de alimentar ela todos os dias, de cuidar, de proteger da fé que o Senhor tem nos dado, para que ela se torne forte e saudável, para que ela se torne grande em nosso coração, nos levando a viver grandes coisas contigo. Ó Pai, nos ajude a acreditar, nos ajude a confiar, abra nossa mente, nosso entendimento, nos ajude a construir a base da nossa fé, ó Deus, através da nossa gratidão, lembrando daquilo que o Senhor fez por nós. Nos ajude, ó Deus, a confiar que aquele que criou, aquele que fez, o Senhor Todo-Poderoso, que fez todas as coisas, é fiel para cumprir aquilo que o Senhor tem nos prometido, que o Senhor cumprirá a sua palavra, e nos ajude a construir, ó Deus, a nossa vida, o nosso dia a dia, as nossas decisões, ó Deus, de acordo com a tua palavra, para que eles permaneçam de pé diante do dia mau, diante das lutas e dificuldades, para que nós venhamos permanecer de pé, firmes, fortes, fervorosos, confiando no Senhor. Deus, que a tua palavra venha encontrar espaço no nosso coração, venha crescer, venha produzir frutos, venha limpar de nós o que não te agrada, arrancar de nós, ó Deus, o que não te louva, que o teu Espírito encontre espaço em nós para trabalhar, que nós venhamos buscar, pedir a ação do teu Espírito em nós, que nós venhamos dar liberdade para o teu Espírito trabalhar, falar a nossa mente, o nosso entendimento, e que nós venhamos entender, obedecer a sua receita, os seus ensinamentos, a sua direção, para que nós venhamos ter uma vida melhor, segundo o teu propósito. Queremos comer o melhor dessa terra, Pai. Queremos ter, ó Deus, o melhor dessa terra, o Senhor dentro de nós, agindo, falando, ouvir e entender a voz do teu Espírito em nós. Que assim sejamos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, digno de glória, de todo louvor. Aleluia. Santo é o Senhor, poderoso nosso Deus, Rei Pai de justiça. Terminamos aqui a nossa reunião, mas o nosso culto de ação de graças, nosso culto a Deus, ele permanece. Vá